Bom dia, meu povo querido do Extra! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando ao Papo do Extra. Papo do Extra hoje, quarta-feira, 7h30 da manhã. Clima mais ameno aqui em São Paulo. Vamos chegando, compartilhando essa live, esse encontro. Vamos falar sobre testamentos hoje. Charles, seja bem-vindo. Vamos chegando, meu povo. Vamos lá, vamos conversar sobre testamentos. Vamos chegando. Esperar o Instagram entregar, chamar as pessoas para estarem conosco. Adri, seja bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre testamento. 3 aspectos relevantes para os testamentos, nos testamentos. Assunto extremamente em voga, extremamente atual. Vamos chegando. Avisar aqui aos alunos. Vamos chegando. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Show de bola. Testamentos públicos. 3 aspectos extremamente relevantes que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. Final de ano chegando, turma correndo. André, seja bem-vindo. Vamos bater o papo sobre testamentos hoje. Vamos lá? Noísa, seja bem-vinda. Cláudio, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, bom dia. Gente, vamos conversar sobre testamento. Vamos lá. Assunto extremamente atual, extremamente relevante, não é? Eu penso que, em virtude da pandemia, a gente teve um aumento pela procura, isso é conhecido de todos nós, não é? A pandemia fez despertar inesperadamente o pensamento, não é? Não, o recesso não se aplica no Extra. É isso aí, Cláudio, isso aí. O recesso do judiciário não se aplica ao extrajudicial. Então, a pandemia fez despertar inesperadamente o pensamento, não é, sobre o evento morte. E daí a procura por testamentos nos cartórios aumentou absurdamente. Aumentou muito. E no nosso entender, a procura por testamentos também fez despertar o cidadão para outras possibilidades em que o cartório pode agir ou pode favorecê-lo, não é? Por exemplo, as escrituras de pacto antinupcial, união estável. As pessoas, no nosso entender, partiram dos contratos preliminares de compra e venda já para as escrituras públicas, não é? Então, os testamentos e a pandemia ensejaram tudo isso. Então, tema extremamente atual. Quero trazer aqui para vocês 3 aspectos relevantes que devem ser considerados. O primeiro é aquela limitação dada pela lei, pelo artigo 1789, quanto à possibilidade de testar. Nós sabemos que de tudo que nós temos aquela parte indisponível, aquele bloco que a gente não pode mexer, e nós temos a parte disponível. Diz o artigo 1789 que, havendo herdeiros necessários, o testador, Alexandre, seja bem-vindo, Ezequiel, seja bem-vindo, havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor da metade dos seus bens. E o que é que isso significa? Significa o princípio da solidariedade familiar muito presente no nosso ordenamento. A Constituição Federal, no artigo 226, diz que a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Alice, minha amiga, seja bem-vinda. Correição para você hoje aí, né, Alice? Então, a família tem especial proteção do Estado. E esse princípio da solidariedade familiar está muito presente na nossa Constituição e no nosso ordenamento civilista, de forma que o legislador tenta fazer com que os membros, bom dia minha amiga, os membros da família
tenham ajuda recíproca, né? Por exemplo, a prestação de alimentos representa aí o desenrolar do princípio da solidariedade familiar, não é? A assistência mútua entre os cônjuges, e são muitos os deveres que os entes familiares devem prestar, se comprometem entre si, não é? Isso porque, se não for os entes familiares, por isso que a família tem especial proteção do Estado, será o Estado que vai arcar com essa bomba, né? Que vai arcar com essa bomba. Então, a família tem especial proteção do Estado. Então, a gente precisa se atentar a isso. Por vezes, chega na nossa mesa o pedido de... A gente até discutiu, né, Alice? Estou me lembrando agora sobre um caso como este que eu vou relatar agora, de um pedido de alguém que quer testar desconsiderando a sua parte indisponível, dizendo assim, não, eu tenho consciência de que eu preciso deixar reservada a metade dos meus bens para os meus herdeiros necessários, mas eu não gostaria que assim fosse. Davi, e aí, como fazer? O que se tem entendido é que, olha, vamos criar então opções alternativas ali no testamento, né? A gente coloca a situação de que o testador declara que tem descendentes, que tem herdeiros necessários e que o seu desejo, não que isso seja cumprido, tá, gente? É porque a gente tem que se lembrar que a lei que vai ser aplicada na abertura, a lei que vai ser aplicada para a sucessão será a lei vigente à época da abertura da sucessão. Então, a gente vai orientar o testador de que pode ser que esse desejo dele é muito provável que não seja cumprido. Mas o testamento deve expressar a manifestação de última vontade, não é? Ali do testador. Então, em decorrência disso, vamos escrever isso da forma... O tabelião tem esse papel, né, de formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, vamos escrever isso da forma juridicamente mais apropriada. Então, a gente vai dizer que o testador tem ciência, tem herdeiros necessários, e a despeito de tê-los, mesmo cientificado por este tabelião, gostaria, sendo possível, à época da abertura da sua sucessão, que os seus bens fossem destinados a fulano, beltrano, cicrano, mas não sendo possível, conforme a legislação atual, deseja, e aí a gente vai criando opções alternativas, não é? A gente vai criando alternativas de manifestação de vontade. Beleza? Esse era o primeiro destaque que eu queria trazer. Um outro destaque diz respeito ao que está lá no artigo 1881. Diz respeito ao que está no artigo 1881, ao falar sobre codicilo. O Código Civil diz assim, estou aqui na outra tela, toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Então, o codicilo não é uma modalidade de testamento, mas sim de manifestação de última vontade. É um escrito particular. Davi, mas o papo é sobre testamentos. Por que é que você quer falar de codicilo? Por que é que você está falando isso? Porque a gente tem que saber que ele existe. E eu quero dar ênfase aqui a umas questõezinhas que o codicilo nos faz pensar, tá? E esse dispositivo 1881 nos faz pensar. Esse dispositivo diz que o codicilo é um instrumento para que o sujeito faça disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta, e aí a crítica doutrinária é o que é esmola de pouca monta. O que é pouco para um não é para outro, o que é muito para um não é para outro, não é? Mas tudo bem, diz a lei que é um instrumento para isso, esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas. Mas dando ênfase a essa expressãozinha aqui, disposições especiais sobre o seu enterro. Muitas vezes a gente recebe o pleito de que o testador gostaria de lançar ali na cédula testamentária, não é?
algumas disposições sobre o seu enterro, sobre o seu velório, não é? Como ele gostaria de ser enterrado, onde ele gostaria de ser enterrado, como ele gostaria que fosse realizada a sua cerimônia fúnebre, não é? E aí, gente, uma dica, e aí nós estamos no segundo aspecto, no segundo ponto aqui que nós queremos trazer no nosso encontro de hoje. E aí uma dica é o seguinte, olha, talvez o testamento não seja o melhor ambiente para a gente tratar dessas questões de enterro, não é? De velório, essas disposições de vontade eventualmente do testador, não é? Mas por que, Davi? Se o testamento é para que tenha eficácia, são vontades, últimas vontades do testador para que tenha eficácia após sua morte. Porque o testamento tem um procedimento de abertura, não é? Não necessariamente aqueles que ficam vão ter acesso imediato ao testamento. Então, é interessante que essas disposições sobre enterro, velório, cerimônia fúnebre, se o declarante, o testador, quer ou não ser cremado, não é? Essas disposições sejam tratadas em um ambiente, em um instrumento apartado. E aqui o Código Civil dá a possibilidade do codicilo, mas nós trazemos aqui também a escritura declaratória. E acrescento, por que não ser tratada essa questão no corpo de uma DAV, de uma diretiva antecipada de vontade, de um testamento vital, onde lá na escritura de testamento vital, em um rigor técnico, não é? Serão dispostas questões sobre em eventual incapacidade do declarante, quem deverá ter aquele mandato específico para tratar das questões de saúde, não é? Dos cuidados com o declarante, não é? A gente até aproveita, muitos até aproveitam essa escritura para que seja declarado ali pelo declarante quem ele gostaria que fosse o seu curador em eventual interdição, né? Então, quem sabe a gente não possa aproveitar esse ambiente da DAV, da diretiva antecipada de vontade, para lançar ali disposições sobre o enterro, sobre o velório, sobre cerimônia fúnebre, não é? Já que o testamento tem todo um rigor formal para ser aberto, para as pessoas terem acesso. E aí, em instrumentos apartados, o declarante lá na DAV, na diretiva antecipada de vontade do testamento vital, pode até dar uma cópia do traslado dessa escritura aos seus entes familiares, o que é mais o que é mais temeroso quando a gente fala de testamento, né? Muitas vezes por prudência, não é interessante que o testador nem mesmo comunique que fez um testamento, não é? Nem mesmo comunique que fez um testamento. Então, o segundo aspecto do nosso encontro é essa questão sobre enterro, velório, cerimônia fúnebre, de ser tratada de forma apartada do testamento em uma escritura declaratória ou num codicilo. A escritura declaratória podendo ser ali numa DAV, num testamento vital. Beleza? Um terceiro aspecto que a gente quer conversar hoje com você, gente, é sobre o testamenteiro. A importância de ser nomeado um testamenteiro, e até vou abrir aqui na tela o dispositivo do Código Civil. O Código Civil trata da testamentaria a partir do artigo 1976. Bom dia, meu amigo Léo! Tudo em paz, meu irmão? Tudo em paz por aí, na luta aqui em São Paulo já, né? Boa, boa. Então a importância de ser nomeado, determinado um testamenteiro na escritura de testamento, porque se assim não for feito, o juiz designará um testamenteiro. E qual é o objetivo do testamenteiro? Diz a lei que o objetivo do testamenteiro é lutar pela validade do testamento. E essa validade é no sentido de luta pela defesa da vontade do testador. Luta pela defesa
da vontade do testador. Será esse o papel do testamenteiro? Muitos confundem o testamenteiro com o inventariante. O inventariante, ele só assume suas funções, atribuições a partir de um compromisso prestado, né? De um compromisso prestado ou por meio de escritura pública ou nos autos, né? De um processo, tá? Então, às vezes o testamenteiro, não havendo herdeiro necessário, diz a lei, poderá ficar com aquela administração provisória. Enquanto não existe inventariante, a herança, o espólio, ele fica sob uma administração provisória. Lembremos o que diz o 1797 do Código Civil. Diz assim, olha, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente. E aí nós temos uma ordem de chamamento para essa administração provisória. Diz a lei, inciso 1, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro conviver ao tempo da abertura da sucessão. 2, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. 3, ao testamenteiro. Outra importância do testamenteiro, além de lutar pela validade no sentido de luta pela vontade do testador, o testamenteiro pode ser que esteja ou fique com a administração provisória da herança, até que exista inventariante, se não houver herdeiros necessários, é claro. Beleza? Então, a existência de testamenteiro é muito importante. O Cláudio está falando aqui, cuidar atestado por profissional para pessoas com 70 anos ou mais. Eu acho que o Cláudio deve estar perguntando ou colocando da importância de se ter um atestado de lucidez, sanidade mental de pessoas idosas. Não é determinante, mas é aconselhável que se tenha, especialmente em determinados casos, quando o testamento é feito em diligência, o testador está no leito de um hospital, às vezes pode ser que ele esteja impossibilitado de assinar, então aí o nosso dever de cuidado aumenta muito, né? Aumenta muito. Beleza? Então, extremamente relevante essa figura do testamenteiro. Olha só o que diz ainda o 1976 do Código Civil. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Então, o testador pode nomear mais de um testamenteiro para agirem conjuntamente, sempre os dois, ou dando atribuições diferentes a cada um. Já que o testamenteiro, não havendo herdeiros necessários, pode ter esse papel da administração provisória, não é? Eu lembro muito de um testamento que a gente fez para um senhor, mais de 90 anos, extremamente lúcido. Ele era um estrangeiro, mas que já estava no Brasil há muito tempo, e ele era do mercado financeiro. A maior parte dos seus ativos, grande parte dos seus ativos, se perfazia aí em ativos financeiros, né? Ações na bolsa, investimento em fundos imobiliários e afins, não é? Tudo do mercado financeiro, mercado de capitais e afins. E então ele não tinha herdeiros necessários, não era casado, não tinha filhos, não tinha pais vivos. E ele se preocupava com a sua herança pela volatilidade que esses ativos que ele deixaria poderiam ter, né? Então, ele nomeou, né, com toda a nossa instrução, assistência, ele nomeou testamenteiros para administrarem provisoriamente essa herança e seguirem com a inventariança após apenas no melhor momento, e aí estabelecendo-se um prazo para isso,
no melhor momento de partilha desses bens, já que os beneficiários dele não tinham expertise no mercado financeiro, eram parentes, sobrinhos, né? Primos e daí por diante. Então ele nomeou como testamenteiro a sua secretária de confiança de muito tempo, de mais de 25 anos de trabalho com ele, e um amigo do mercado financeiro. Algumas decisões eles deveriam tomar em conjunto, outras separadamente, mas ele deu as atribuições todas muito detalhadas. Então, um uso extremamente adequado do instituto, não é? Beleza, gente? Então, importância do testamenteiro, revisando, defender a validade do testamento no sentido de luta pela vontade do testador. É uma nomeação facultativa, não é necessária que ela exista no testamento, mas se não fizer, o juiz vai fazê-lo, tá? Vai fazer essa nomeação. O testador pode determinar, não é? Então, um testamenteiro, porque muitas vontades lançadas ali no testamento, gente, elas são apenas vontades, não é? Elas não podem ser determinadas pelo testador. Mas outras não, outras elas podem ser determinadas, como é a nomeação de um testamenteiro. Para o inventariante, por exemplo, no nosso entender, o testador não tem essa força de determinar quem será. Ele pode dizer quem ele deseja que seja, não é? Porque o inventariante será nomeado pelos herdeiros, pelo cônjuge sobrevivente, não é? Ou pelo juiz, se for em um processo. Então, mas existem outras disposições que podem ser determinadas pelo testador, como, por exemplo, a parte disponível do testador. Ele pode determinar quem será destinada, tá certo? Então, mais um exemplo aqui. Já falamos que os testamenteiros podem ter funções distintas. E a outra questão, por fim, para a gente encerrar essa questão do testamenteiro e os 3 pontos que nós queríamos trazer hoje, é o prêmio ou vintena, remuneração do testamenteiro pelo exercício da testamentaria. Isso está previsto lá no 1987, que diz assim: salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro legatário terá direito a um prêmio, ou também chamado de vintena, que, se o testador não houver fixado, será de 1 a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela, da herança, e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Então, atenção, se o testamento for omisso quanto à remuneração da testamentaria, ou do testamenteiro, não é? Quanto à vintena, quanto ao prêmio, o juiz vai fixar de 1 a 5%. Então, quem está do lado de cá do balcão, quem trabalha no cartório, quem é tabelião, quem é substituto, quem lavra testamento, tem que ter esse cuidado de alertar o testador: olha, tudo bem, o senhor está nomeando um testamenteiro, mas o senhor deseja remunerá-lo? Se sim, em quanto? E aí estabelecer percentual, valor, tá certo? O Léo está dizendo assim: sempre pensei que com a central do testamento o papel do testador havia caído de total desuso. Muito boas observações. Do testamenteiro, eu acho que o Léo quis dizer, né? Não, o testamenteiro tem muito essa... que a lei fala de validade, não é, Léo? Mas é muito no sentido da defesa da manifestação de vontade, não é? Defesa da manifestação de vontade. Mas o testamenteiro vai... além disso, vai muito além. Além dessa questão da luta pela vontade, o testamenteiro pode ficar com a administração provisória da herança, não havendo herdeiros necessários. E aí a importância dele cresce absurdamente, não é? Tá certo? Beleza, gente? Gente, se você chegou até aqui, mas não nos acompanhou no começo, a gente trouxe 3 questões relevantes a serem consideradas
sobre o testamento. Então, eu te convido a assistir essa live, esse encontro do começo até agora, para você ficar por dentro de tudo que a gente conversou. Beleza? Nosso papo do Extra vai chegando ao fim. Agora mesmo vou ligar para uma testadora para conversar com ela sobre o testamento que há de ser feito, lavrado acho que sexta-feira. É uma senhora que todo ano atualiza suas disposições, todo ano faz o seu testamento, atualizando disposições, revogando outras e aí dando novos pormenores. Tá certo? Um abraço, gente. Léo dizendo, com certeza vai muito além, muito bom aprender. Meu amigo, a gente sempre aprende um com os outros, né? Um abraço, viu, meu irmão? Vamos nos encontrar aqui em São Paulo. Só marcar. Um abraço, gente. Um dia abençoado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê sabedoria. Inscrições abertas para o curso ao vivo de União Estável, turma hoje à noite com a professora Alize. Beleza? Abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.